Então disse Eliseu: chama. Então disse Eliseu o que, gente? E chamando a ele, ela se pôs à porta. E disse Eliseu, disse quem, gente? Quem, gente? Eliseu, o profeta. Ele disse assim: por este tempo, daqui a 1 ano, tu abraçarás a um filho. E respondeu ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Mas a mulher concebeu. Eu vou repetir. Disse Eliseu: por este tempo, daqui a 1 ano, tu abraçarás a um filho. Pelo que respondeu ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Mas a mulher concebeu. Era mentira, gente? Era mentira, gente? Mas ela creu? Ela creu? Não, mesmo assim ela concebeu. Mas a mulher concebeu e deu à luz a um filho, no tempo determinado no ano seguinte, como Eliseu lhe dissera. E tendo crescido o filho, certo dia saiu a ter com seu pai, que estava com os segadores, e disse a seu pai: ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. E o pai dele disse ao moço: leva o menino à sua mãe. E ele o tomou e o levou à sua mãe, e o menino esteve sobre os joelhos dela até o meio-dia, e então o menino morreu. E subiu ela e deitou-o sobre a cama do homem de Deus, e então fechou a porta e saiu. Chamou a seu marido e disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E perguntou ele: por que tu vais a ele hoje, se não é lua nova e nem sábado? E ela disse: tudo vai bem. Então ela albardou a jumenta e disse ao moço: guia, anda e não te detenhas no teu caminhar, senão somente quando eu te disser. Diga amém por essa palavra. Deus colocou algo em meu coração e Ele me disse para falar categoricamente para todos aqueles que estão ao alcance da voz profética nessa noite. Ele disse assim: olha, diga ao meu povo que não antecipe a notícia de resultado da busca deles. Não se precipite em querer trazer respostas de algo que você ainda está buscando. Não se precipite em dar notícias que você ainda não tem. Não ceda à pressão de quem quer ouvir de você um apontamento rápido, uma direção rápida. Não se obrigue por ter vindo hoje aqui buscar ao Senhor, chegar em casa e ter uma resposta definitiva acerca de algo que ainda está no processo da sua busca. Deus está dizendo: você não está obrigado a nada disso. Você não é obrigada a nada disso. Quanta angústia, quanta gastrite nervosa, quanta crise de ansiedade, quanta depressão, quanta tristeza, quanta agonia sendo desenvolvida no processo da busca, quanta energia que poderia estar sendo empregada na busca do seu milagre, na verdade está sendo esgotada na sua tentativa frenética de dar respostas que você ainda não tem para as pessoas. As pessoas querem saber se é cumprimento de profecia, se não é. Como é vista a questão da Ucrânia, da Rússia. As pessoas querem saber se você tem alguma visão ampla e definitiva acerca da economia do Brasil ou de como serão as próximas eleições. As pessoas querem saber sobre o comportamento do seu filho, o que é que você acha? As pessoas querem saber acerca do desemprego do seu marido, como é que você vê isso? Elas querem saber o tempo todo a que pé está o seu ministério. Elas acham que é tipo roupa, tamanho PM ou G. Quem é você? O tempo todo elas querem respostas e elas acreditam que por você estar envolvido no processo da busca, está dentro de uma atmosfera profética ou ter a responsabilidade da gestão do seu milagre. Você pode não ser aquele que determina o seu milagre, porque esta obra quem faz é Deus, mas por estar na gestão, há uma pressão o tempo todo em direção à tua casa, aos teus negócios, ao ministério que o Senhor te confiou, e eu não sei por que cargas d'água. Em algum momento a gente acha que tem a obrigação de dar respostas para pessoas que não agregam, e muitas vezes não tem absolutamente nada com o que cooperar, e não é porque elas não querem, mas é porque elas também não saberiam o que fazer se estivessem no nosso lugar. Então assim diz o Senhor a quem
está sendo pressionado pela vida hoje. Assim diz o Senhor para quem está sendo pressionado pelas circunstâncias. Assim diz o Senhor para quem está sendo estreitado e pressionado de todos os lados. Deus está falando comigo aqui, que tem gente aqui que é o próprio profeta da casa. Só que eu me lembro que nesse dia nem Eliseu sabia direito o que fazer, porque o texto diz que o Senhor havia lhe encoberto a visão. Neste dia ele entra no quarto do filho da sunamita que acabara de morrer, e ele fica andando para um lado e para o outro, provavelmente intercedendo. Ele nunca teve que ativar tanto ministério de intercessão assim, porque ele de verdade não sabia como trazer de volta a vida daquele menino. E tem gente que está aqui, se não se sente pressionado na condição da sunamita, se sente pressionado na condição do profeta, dizendo: olha, eu sou profeta, eu tenho que fazer alguma coisa, mas na verdade você está andando de um lado para o outro, e o Senhor está dizendo: por que você quer antecipar a resposta de um processo que já está em andamento? A resposta vem de mim, diz o Senhor. Camila, e até lá eu faço o quê? Pega na mão de alguém e diga para essa pessoa: e agora você só busca, você só busca, você só intercede. A oração vem de ti, a resposta vem de Deus. A intercessão vem de ti, a resposta vem de Deus. A busca vem de ti, a direção vem de Deus. Camila, e a pressão que se pressione, eu vou esperar no Senhor. Eu vou gerar intimidade com o milagre que o meu Deus quer fazer. Vou contar de 1 a 3 e você vai respirar aliviado agora. É 1, 2, 3, respire fundo. Vem, solta. Vai deixar esse fardo aqui hoje. Você vai deixar esse fardo aqui hoje. Ei. Você vai chegar em casa de boa nessa noite. Tem gente que vai chegar já com ressaca de começou a beber do dia anterior. Tem gente que vai chegar trocando as pernas. Outros vão chegar com a cara roxa porque apanharam, não sabe de quem, tomaram tombo, caíram e não sabe nem de onde. Você vai chegar e alguém vai dizer: o que foi? Parece que tá leve? Tô voando. Por quê? Larguei o fardo. Larguei o fardo. Pare de antecipar. Pare de se obrigar a atender a necessidades de pessoas que também não saberiam o que fazer se estivessem no seu lugar. Espera! Por que eu estou dizendo isso? Só para você ficar incluído, né, dentro do contexto profético histórico do texto que a gente acabou de fazer menção. O texto trata sobre a sunamita, uma mulher que muito hospedeira, né, servia a sua comunidade local como uma boa israelita. E ela vai servir o profeta Eliseu. Quando ele passava por aquela região, geograficamente falando, provavelmente indo em direção ao Carmelo, para dar continuidade à busca que aprendeu com seu mentor Elias, né? A prática boa da oração, esse bom hábito. Acabou orando geograficamente no mesmo lugar. E aí, aquilo ali fazia parte do mapa da trajetória de Eliseu. O texto diz que ela via ele passando por lá, um dia o constrangeu a comer pão. Pão aqui é termo genérico para refeição, não significa que ele entrava só para comer pão. E aí ele entra e começa a desenvolver uma comunhão, um relacionamento com aquela casa, com aquela família, com o marido dessa mulher, enfim, com tudo que acontece ali. Essa mulher fica impactada, não necessariamente com o ministério profético de Eliseu. Na verdade, ela nem se relaciona com o ministério profético de Eliseu. Mais pra frente a gente vai entender que ela, na verdade, não se relaciona com o ministério profético dele, porque tem um trauma velado ali. Todavia, ela se afeiçoa ao caráter, à integridade e à honra de Eliseu. Ela começa a admirar quem ele é, independente daquilo que ele é capaz de fazer. Tanto que ao dar testemunho do seu marido para a construção do quarto que eles fariam junto ao muro da casa, ela vai dizer: marido, eu tenho visto que esse que sempre passa por nós, ou seja, sempre passa aqui, não é passa na rua, ali já havia atividade de comunhão, entrada de casa. Então quando ela diz esse que sempre que passa por nós, ela está dizendo esse que frequenta a nossa casa, que está sempre aqui com a gente, ou seja, esse que a gente tem conhecido de perto. Porque eu sempre digo isso, quem já me ouviu nesse texto, não é o que vamos ministrar nesta noite, mas quem já me ouviu nesse texto sabe, eu sempre digo, santidade de longe você suspeita, né? De longe você imagina, é só de perto que você atesta. Só que Eliseu tem um tipo de vida que de longe, tudo aquilo de bom que você acha que ele é, de perto se confirma. E esse é o tipo de vida que a gente tem que viver aos olhos dessa nuvem de testemunha que nos observa. De gente que de longe acha até que é, e de perto tem certeza, né? Ela disse então, dando testemunho, marido esse que sempre que passa por nós, eu tenho visto que ele é um homem santo. Completa aí, gente, ele é um homem? Então ela não vai atestar sobre os dons, sobre os talentos dele, até porque ela nunca pediu ele para fazer nenhuma oração na casa dela.
ela vai atestar sobre a integridade do seu caráter, da sua honra, e ela vai dizer: marido, ele é santo. Isso é extraordinário porque mostra pra gente que a santidade prepara lugares excelentes e exclusivos para você. Vou falar de novo. Isso é maravilhoso porque mostra que a santidade prepara para você lugares excelentes e exclusivos. Isso está provado aqui, porque o texto afirma que a mulher era rica. Completa aí, minha gente. A mulher era... E que mulher rica, hospedeira, sendo alguém que atende a comunidade local, não vai ter quartos sobrando na sua casa? Ela tinha vários quartos sobrando em casa, mas hospedou Eliseu definitivamente em algum deles? Não, porque ela poderia receber muita gente, mas santo igual Eliseu, e é a primeira vez que ela ficou impactada com isso. Então ela preparou para ele um quarto inédito, um quarto que na verdade nunca recebeu ninguém. Porque quando você se santifica, o que Deus prepara para você é personalizado, é exclusivo. Não cabe em outro modelo que já foi utilizado. Uma outra coisa é que essa santidade promove para Eliseu um tempo de estabilidade. Então, por causa da santidade, ele recebe o quarto. Não recebeu por causa dos dons, não recebeu por causa do talento, não recebeu porque profetizava, não recebeu porque era do manto, não recebeu porque tinha variedade de línguas, não recebeu porque curava enfermos, não recebeu porque ressuscitava mortos. Ele tinha autoridade para tudo isto, mas recebeu, diz o texto, que a mulher construiu junto com o marido porque ele era santo. Então isso aqui comprova, não é talento que te dá longevidade. Talento pode te dar oferta, talento pode te dar porta aberta, talento pode te dar até um contato, uma network, mas estabilidade só vida santa. Estabilidade quem te dá é santidade. Prepara um quarto definitivo, só dele para ele. Ninguém entra no quarto dele. Ele fica tão constrangido com aquilo que ele sente necessidade de abençoar ela com o que ele tem, com o que ele pode. E o que ele tem? Poder e autoridade concedida do alto, virtude dobrada sobre a unção que repousava sobre a vida de Elias. Então ele diz assim: Geazi, vai lá nessa mulher e pergunta para ela se ela quer, se ela deseja que nós façamos algo por ela, se ela quer que eu fale com o rei, se tem alguma coisa que a gente pode fazer por ela. Geazi vai lá, pergunta, a mulher diz: olha, eu não preciso de nada, eu estou no meio do meu povo. Até porque você não pergunta para uma pessoa rica o que ela precisa. Essa mulher, quando hospedou Eliseu em sua casa, ela não perguntou o que ele precisava. O texto diz que ela o constrangeu. O que é o constrangeu? O impeliu. A semeadura dessa mulher na vida de Eliseu não é semeadura de oferecimento. Ela não esperou autorização para saber se podia abençoar. Eu tenho uma filosofia que eu carrego comigo, implantada pela minha avó materna. Ela dizia pra gente continuamente, quando alguém chegava em casa para poder, uma visita, né? Ela dizia: quem quer dar não oferece, entrega. Era um jeito de dizer assim: quando você está disposto a fazer algo por alguém, você não depende nem da autorização de quem você quer dar para fazer. Foi isso que essa mulher fez com Eliseu. Quando ela o convenceu, o constrangeu, diz o texto, isso aqui é constrangimento positivo, significa que ela o impeliu a entrar em sua casa. Ela fez algo que tornou a condição dele inevitável. Ele não tinha como rejeitar, ele não tinha como dizer não. Por quê? Porque quando você quer dar, quando você quer abençoar, você não depende, se a sua disposição for verdadeira, você não depende da disposição de quem vai receber. A maior prova disso, gente, é o próprio Deus. A Bíblia diz desse jeito, que de Deus é o dar. De Deus é o dar. O que isso significa? Deus não depende de autorização para dar nada a ninguém. A maior prova disso é também a manifestação da graça. Quem é que merecia estar respirando aqui? Eu fico olhando isso na comprovação da misericórdia. Eu tenho comigo uma frase que eu sempre digo: misericórdia, quem nunca pediu também recebeu. Todo mundo aqui está debaixo da graça comum, do favor e da misericórdia de Deus. Quando Deus quer dar, isso buga a nossa mente, buga a nossa religiosidade, buga a nossa interpretação de quem é merecedor e de quem não é. A gente não entende, vê determinada pessoa e fica: meu Deus, mas como é que pode, né? Mas como é que pode? Como é que pode? A Bíblia diz que de Deus é o dar. Quando Deus quer dar, buga tu, buga teu vizinho. Ninguém entende. Por quê? Porque Deus não depende da tua autorização para te abençoar. Eu vou falar de novo. Deus não depende da sua autorização para te abençoar. Eu vou falar de novo. Deus não depende da tua autorização para te abençoar. De novo. Deus não depende da tua autorização para te abençoar. Sabe por que a sua reação não é de explosão de glória? Porque você olha para um texto como esse e você fica assim: mas claro, essa mulher tem a vida coerente. Nem eu estou dizendo que não tem que ter. Tem que ter. Deus não é leviano, Deus não é Deus de confusão. Só que a verdade é que muitas vezes o nosso reconhecimento de não merecimento das bênçãos de Deus é maior do que o nosso entendimento
movimento da graça de Deus em relação a nós. E aí o que é que isso provoca? Serviço desenfreado. A gente trabalha como ninguém, serve como ninguém, hospeda como ninguém, toca como ninguém, canta como ninguém, prega como ninguém, trabalha como ninguém, tira lixinho do banheiro como ninguém, serve na igreja como ninguém, vai fazer plantão como ninguém, cuida dos filhos como ninguém, da casa como ninguém, marido como ninguém. Mas na hora que alguém se coloca para abençoar, você diz: eu não quero, eu não preciso, e ainda pensa: é porque eu não mereço, porque eu sou humilde. Deus está dizendo: tem duas formas. Eu posso quebrar teu orgulho te quebrando, ou eu posso quebrar teu orgulho te abençoando. E acerca de um servo que me serve, diz o Senhor: eu quebro o orgulho te abençoando. E quando eu quero te dar um dom, eu não peço a sua autorização. Quando eu quero te usar, eu não peço a sua autorização. Se eu escolher soprar teu nome sobre a terra, eu não preciso da tua autorização. Se eu quiser salvar teu marido, dar um banho de sangue, e você só ter feito 3 campanhas de oração, quando havia prometido 7, eu não dependo da tua autorização. Eu posso salvar teu filho antes da quimioterapia, no processo da quimioterapia, depois da quimioterapia, porque eu não preciso da tua autorização. Quando eu quero dar, se eu quiser te dar um CNPJ, eu te dou. Se eu quiser fazer de você um advogado, eu faço. Se eu quiser te dar um diploma em 3 anos ao invés de 4, eu faço. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há outro. Quando eu decido dar, quem pode rejeitar? Mas você, na sua filosofia de entendimento, de mérito, diz que quer ser abençoado, vem à igreja para ser abençoado, mas na maioria das vezes não sabe se comportar quando Deus quer te abençoar. Geazi sobe e diz assim: eu percebi que o marido dela é avançado em idade. Ela disse que não precisa de nada, mas eu vi que não tem filho na casa. Aí Eliseu vai dar para ela a colheita do que ela plantou, porque você nunca vai colher uma colheita diferente do que você plantou. Não. Irmãos, a semeadura é opcional, sim ou não? Sim ou não? Mas a colheita é obrigatória. Por que tem gente que vem aqui, nem serve Deus com a mesma entrega que a gente serve, mas acerca da lei da semeadura, colhe do mesmo jeito? Porque é lei. Eu falei que é profético? Não, eu falei que é. Falei que depende de fé? Não, eu falei que é. Lei é lei. Tudo pois que o homem semear, tudo pois que o homem plantar, isso ele vai. Qual foi a colheita que essa mulher fez na vida dele? Ela perguntou se ele queria entrar? Ela perguntou se ele queria comer? Ela deu opção a ele de rejeitar o que ela já estava determinada a fazer? Não, por isso o texto diz que ela o constrange. Quando você está determinado a plantar, irmão, quando você está determinado a fazer, não há absolutamente nada do que alguém planeje contra a sua semeadura que seja capaz de prosperar. Ah, Camila, eu dei uma coisa para fulana, fulana nunca usou. O problema é dela que não usou. O que importa é que você deu, irmão. Ah, eu sempre oro pelo fulano, não vejo a mudança. Não é de você ver a mudança. A sua obrigação é orar, sua plantação, sua semeadura. Porque uma coisa é certa, na hora da colheita, oh meu Deus do céu, eu vou falar de novo. Na hora da colheita, o retorno daquilo que você tem plantado, não com as suas mãos, mas com a intenção do seu coração, será inevitável. Por isso, Eliseu diz para Geazi: chama ela aqui. Até porque ele já está constrangido de ser tão abençoado de tantas formas. Agora, por fim, a mulher montou um quarto. Construiu e montou, mobilou, preparou tudo. Aí ele não aguenta, ele diz: chama ela aqui. Quando ele chama, ela para na porta. Quando ele para na porta, aí Deus agora vai usar todo o exercício profético de Eliseu. Ele vira em direção a ela e ele diz: neste tempo determinado. O que é isso? Ele deu prazo. Neste tempo determinado tu conceberás. Ele perguntou se ela queria ter um filho. Ele perguntou se ela desejava ter um filho.
É óbvio que dentro daquele contexto, levando em consideração tudo que circulava a vida daquela mulher naquela época, ela queria ter um filho, ela sofria por não ter um filho, mas infelizmente há um rastro aqui que não permite ela manifestar o desejo do seu coração, porque quando você está diante de alguém que você não crê que pode satisfazer o desejo do seu coração, você não entrega isso para essa pessoa, a fim de manter o relacionamento, a fim de manter a amizade, a fim de não estragar a conduta, não toca na ferida. Só que ele vai tocar, porque normalmente a maior área da ferida é também a área onde está o objeto do nosso desejo. Normalmente as coisas que você menos gosta de abordar, os assuntos que menos você gosta de falar, normalmente são as áreas que você foi ferido e as áreas que tem muito a ver com aquilo que Deus quer te usar para transformar. Por isso, pela boca você pode até dizer que não quer, que não precisa, mas Deus está vendo que normalmente dor e desejo estão no mesmo lugar. Olha Deus visitando o desejo aí. Olha Deus visitando o desejo aí. Gente, eu estou falando isso aqui, estou sentindo de Deus um temor. Aquele que habita em meio aos louvores, me ajuda só nesse momento aí. Toque algo, eu não vou cantar. Venha você num espontâneo, algo bem forte, porque aquele que habita em meio aos louvores está dizendo para mim, dá um tempo que eu vou passar em revista agora. Eu vou passar em revista, eu estou visitando desejos. Eu estou visitando desejos, coisas que você diz que não quer mais, mas ainda quer, coisas que você não expressa mais a sua fé, mas ainda acredita, coisas que hoje fazem mais parte da dor do que do seu desejo, mas Deus está dizendo, vou visitar o seu desejo, vou curar a sua dor, vai doer, mas eu vou tocar, porque o lugar do seu desejo também se tornou o lugar da sua dor, e o lugar da sua dor também se tornou o lugar do seu desejo, mas eu vou resgatar o desejo e curar a tua dor. Eu vou visitar o teu desejo e curar o teu trauma. Eu vou te mostrar que não precisa ter medo de fazer supletivo só porque você não concluiu o ensino fundamental, mas você nem quer saber da área do ensino, porque você diz, faculdade era meu sonho, e o Senhor diz, por que tu colocas no passado o que eu tenho guardado para ti ainda no futuro? Eu vou visitar a sua dor, eu vou ressuscitar os desejos que você abandonou por ter sido enganado, iludida, por ter se distraído, por ter dependido de alguém que não podia fazer aquilo que você desejava. Mas assim diz o Senhor, nesta conferência de adoração, eu vou te mostrar que nem tudo é dor, mas tem muito desejo aí que eu ainda vou realizar. Tá de mão abaixada porque levanta essa mão, levanta essa mão. Você é um empreendedor, você é uma empreendedora, mas você tentou um negócio, faliu, tentou outro, faliu. Agora você está trabalhando para alguém e faz isso muito bem, mas Deus não te chamou para isso. Deus te deu um CNPJ, Deus te deu uma visão, mas você diz, tentar de novo é muita dor, e o Senhor está dizendo, tentar de novo é desejar muito. Mas normalmente dor e desejo estão às vezes no mesmo lugar. Ah, gente, ouça isso. Ele diz para essa mulher, tu conceberás e darás à luz a um filho. Vou perguntar de novo, ele pergunta se ela quer? Ele pergunta se ela quer? Não, ele declara, neste tempo determinado, e ele dá prazo. Ele dá prazo. Deus está falando com alguém aqui que no ano de 2022 é um ano de prazo. De prazo. Demandas antigas. Eita, isso aqui é raro, mas Deus está mandando eu dizer. Sabe quando você tem um processo na justiça que está correndo há anos? Aí a pessoa diz assim, como é que tá? Está correndo, está no processo. Ah, está lá no papel, o Senhor está dizendo, 2022, eu vou abrir e fechar tempo de prazo. Ele diz para ela, tu conceberás e darás à luz a um filho. Ela não pediu, mas recebeu. Completa para mim para eu ver que você ainda está ligado. Ela não pediu, mas ela não pediu, mas ela, as coisas mais importantes da nossa vida,
Normalmente são aquelas que não pedimos, mas mesmo assim Deus, normalmente, tem coisa que a gente deseja que é tão grande que a gente não tem coragem de pedir. Aí Deus vai lá e dá. Não pediu, mas recebeu. Só que veja isso, ela não creu. Rapaz, é complicado dizer isso aqui, mas a gente precisa falar a verdade do que está escrito no texto sagrado. A manifestação dela não foi de fé, fala a verdade, foi de incredulidade. Qualquer outra pessoa que tenha o seu desejo visitado, celebraria, só que o problema é que normalmente o lugar do desejo que não se realiza, vira também o lugar da sua. Então ela não consegue celebrar. Ele está dando a melhor notícia da vida dela. Tu conceberás e darás à luz a um filho. Uma mulher que estivesse completamente sarada para viver um tempo novo da parte de Deus, para viver a realização de um sonho. Uma mulher que estivesse bem. Ao ouvir uma palavra como essa, uma mulher não traumatizada, não ferida, não machucada. Machucada como? Ora, Salomão disse, a esperança que se adia faz adoecer o coração. Essa mulher é uma serva, mas está com o coração adoecido de tanto esperar por algo que não vem. Qualquer mulher que estivesse sarada, ouvindo uma palavra profética dessa, diria glória, porque é assim que a gente reage diante de profecias cuja nossa expectativa ainda é alta, sim ou não? Quando o teu sonho está de pé, quando o teu desejo está no auge da esperança, se Deus usa o profeta para ir de encontro, né? Para corroborar com aquilo que tu pensa, com aquilo que tu acredita, com aquilo que você já colocou diante de Deus, qual é a nossa manifestação? Júbilo, choro, pranto, quebrantamento, celebração, sim ou não? A gente volta para casa com gozo na alma, dizendo, Deus falou comigo, é verdade, vai acontecer. Só que isso foi lá em 2002. Fala para mim se de 2002 para 2022, se aquilo que você esperava não aconteceu, se a esperança continua sendo a mesma. Vamos falar, é real. Nem todo mundo tem espírito de Caleb não, gente. Até Caleb, vamos combinar que no dia que ele falou com Josué sobre a posse da terra que lhe era direito em Canaã, ele fala muito mais ligado à atribuição do direito do que necessariamente sobre a fé, porque ele já era um coroa, irmão. Você lembra dele dizendo, Josué, me dá o que é meu, porque como na força daqueles dias, parece que eu vejo ele, me dá o que é meu. Porque como, não tem como, irmão, você está achando o quê? Que é um bombadão que está pulando? Não é nada, é um cabra barbudo, cheio de cabelo branco na cabeça, dizendo, me dá o que é meu. Para os filhos, para os netos, para a descendência, porque o tempo, quando nós estamos suscetíveis ao tempo, o tempo faz um nível de lapidação do lado de fora, que dependendo do nível de blindagem que você buscou em Deus, se você não vigiar, Ele tem o poder de te amargurar terrivelmente do lado de dentro. Existem pessoas que, se nós fôssemos diagnosticar o adoecimento da sua alma de maneira generalizada, não dizendo, foi a traição do fulano, foi abandono do ciclano, foi rejeição. Se a gente fosse generalizar um termo para dizer qual é o motivo da amargura de todas as almas que adoeceram no processo da expectativa, poderíamos usar um único agente, poderíamos dizer, foi o tempo. Sim ou não? Sim ou não? Então veja, essa mulher não vai celebrar porque mostra que o tempo da expectativa ficou adoecido. Camila, como é que você sabe disso? É só você dar atenção para o texto que você vai perceber também. Olha a expressão de sua voz. Não, meu Senhor. Respeita ele. Então ela respeita a autoridade. Ela respeita a profeta. Ela respeita a Deus. Não, meu Senhor, homem de... Agora olha isso. Não mintas a tua serva. Olha como é que a mente dela está confusa. Para ela, o homem de Deus também é... Fica com medo não. Para ela, o homem de Deus está mentindo. Só que a gente sabe, irmãos, de uma fonte pode jorrar 2 tipos de água. Um limoeiro pode dar manga, mas jaqueira dá abacate? Não, uma mangueira tem que dar, pé de laranja tem que dar. Se você vê uma jaqueira dando limão, sai correndo. Não tem como não. De uma mesma fonte não podem jorrar 2 tipos de água, ou é doce ou é amargo. Mas olha a cabeça dela. Não, meu Senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Ou é mentiroso ou é homem de Deus. Só que esse é o problema de quem tem talento, de quem tem dom. Confunde a mente de quem está olhando e te medindo pelos dons. E dom não expressa caráter, só expressa o que Deus deu. Por isso que tem gente que fica confusa. Tem gente que ouve um pecador caído
Camila, todos pecaram, mas todos também têm direito à regeneração. Só que tem gente que fica ali, ó, se revolvendo na lama do pecado, brincando com os porquinhos no chiqueiro. E aí tem gente que a gente vê, de vez estar no aprisco com as ovelhas, tá brincando no chiqueiro. Daqui a pouco a gente vê essa pessoa manifestando coisas que impactam a nossa visão. Te diz, menina, eu sei que fulano não presta, mas olha, quando prega eu fico todo arrepiado. Que mistério, né? Que mistério. Menina, olha só, o outro ali, garota, é cada coisa. Olha, ninguém me contou não, eu vi, mas quando Deus toma ele, é ele que toma Deus direto. É dom, é uso, é exercício daquilo que ele tem, mas isso não significa que... Tanto é, gente, que no peso da balança que garante a entrada no céu depois do sangue de Jesus, não é dom nem talento. Olha o que Deus disse para Israel: sede, como santo é o vosso Pai que está no céu. Sede santo. Ele está dizendo, a maior característica que liga vocês a mim, não é poder, não é unção. É santidade. Deus é bom, sim ou não? Maravilhoso, sim ou não? Já disse isso aqui uma vez e vou repetir. Ele é amoroso, sim ou não? Mais que isso, ele é o próprio amor. Mas os anjos continuamente dizem uma única canção, desde que foram criados para adorá-lo. Quem lembra? Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua... Ele é santo.